Estamos numa igreja do século I do cristianismo. Pessoal, todos estão me ouvindo? Todos me ouvem? Ok. Então, eu ia falar em outro local, mas aproveitando que nós estamos aqui, vamos dar a palavra que eu queria falar para vocês lá em cima na cadeira, tá? Então, como você vê, olha onde nós estamos. Uma igreja, um espaço muito bom, físico. Aqui no passado, certamente, em alguma época, muitos cristãos aqui se reuniram. Hoje, aqui na Turquia, não sei se você sabe, mas 99,999% o país é totalmente muçulmano. Há uma religião, é separado do Estado, é um país laico, mas a religião predominante aqui é a religião muçulmana. Não há cristãos, é a minoria, né? É a minoria. Mas no passado, pessoal, aqui nessa região, foi um local, inclusive o apóstolo Paulo passou na região de Anatólia. Aqui no passado, foi um berço do cristianismo da época do tempo dos primitivos, da igreja primitiva. Quando os cristãos saíram de Jerusalém, foram perseguidos em Jerusalém, aonde saiu Maria, mãe de Jesus, os demais apóstolos vieram para cá, Barnabé, Paulo, entre outros. Eles vieram aqui em toda essa região que chamava-se Ásia Menor e começaram a pregar a palavra de Deus, levar a salvação para as pessoas. Porque o povo que aqui vivia eram idólatras, né? Naquela época, o governo romano, o Império Romano, que era dividido do Império Romano do Oriente, que era dessa região, como era o procedimento deles. Os romanos, como os gregos também, adoração aos deuses. Não era um Deus invisível, mais real, como o Deus que nós temos. Era aos deuses, ao Deus da chuva, ao Deus do trovão, ao Deus dos mares, entre outros. Então era um local de muita idolatria, sem contar que eles tinham também que adorar ao imperador. Por que João ele foi preso na ilha de Pátmos e muitos outros foram presos? Porque havia ali um édito que todo aquele que não chegasse a adorar, vamos dizer assim, o imperador, era duramente perseguido. Então as pessoas elas tinham que, além de fazer o culto aos deuses, promover aquele incensário para poder cultuar os deuses, as oferendas aos deuses, também o imperador tinha que dar o culto ao imperador, que era considerado um deus. Você vê como são as coisas, né? E o que acontecia com isso? Quanto mais tinha perseguição, mais as pessoas elas ficavam firmes na terra. Quanto mais eram perseguidas, mais elas ficaram firmes na terra. A Bíblia nos conta que aqui havia um homem nessa região da Capadócia. Vocês devem saber, que todo mundo sabe, o São Jorge Guerreiro. Quem já ouviu falar? Sim. Todo mundo, né? Ele é levado para a Umbanda, para o Candomblé, como, né, levam o nome dele para poder fazer os trabalhos, para poderem fazer as oferendas, aquela coisa toda, que é totalmente errado. Aí você fala Jorge, São Jorge, o guerreiro, aquela coisa, mas ele não tem culpa se usar o nome dele. Ele não tem culpa se usar o nome dele, porque ele foi um homem de Deus. Jorge, o cavaleiro, ele foi um capitão romano, um homem de Deus, um homem convertido, que preferiu a morte do que se negar a Cristo. Ele preferiu morrer do que negar sua fé em Cristo. Toda a família dele foi perseguida. E ele tinha duas opções. Chegou um tempo que falaram para ele: Jorge, ou você nega a sua fé e você sobrevive, ou então a gente vai ter que acabar com a sua vida, porque todos vão ser perseguidos. O que ele fez? Ele deu a própria vida. Tá bom, pode me matar. E muitos outros tiveram esse mesmo procedimento. Mas por que os cristãos da época faziam isso? Preferiam morrer do que terem as suas vidas salvas, as suas vidas limpas. Alguém sabe? Alguém quer fazer algum comentário? Morrer em Cristo é sinal de vitória. Oi? Morrer em Cristo é sinal de vitória, né? Exatamente. Porque se ele morresse sem ele, vamos supor, eu vou me render e eu vou ficar. Ele morria e ia para o inferno. Então ele preferiu, né? É isso mesmo. Ele preferiu morrer, igual nós.
que somos cristãos, nós preferimos morrer crendo em Jesus do que ficar aqui e morrer e ir para o inferno. Aí, completando o que o senhor Joel falou, ele mandou esse filme no grupo para a gente assistir. Não sei se vocês assistiram. Eu não assisti. Então, eu assisti e eu nunca tinha ouvido falar da história. Eu achava que São Jorge lá da igreja, lá da macumba, tudo. E eu fui perguntar para ele mandou me explicando. E até o bispo da minha igreja falou: nossa, Ana, que bacana, você não só ouviu, não só assistiu, mas você foi a fundo, você foi atrás e ver a história. E é isso que ele passou. É isso. Porque se eu falasse qualquer coisa errada para ela ia passar. E assim, a história é assim. Se você passa o certo, você vai A mesma repassar. coisa aconteceu com Saulo. Senhora? Saulo. Depois do Paulo, né? Isso. Paulo de Tarso. E aí, pessoal, então muitos aqui foram perseguidos, né? Nas cavernas, onde a gente vai conhecer, eles se escondiam, eles ficavam presos na caverna, justamente para poder não se render à ordem do imperador. E aqui a palavra de Deus, ela diz assim, deixa eu só fazer uma rápida leitura aqui. Diz assim, isso é para todos nós, tá? Ó, qualquer que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante do Pai. Jesus disse: todo que me confessar diante do homem, eu também o confessarei diante do Pai. Quem vai morrer um dia? Todos nós. Todos vão morrer aqui? Tem certeza? Então, ó, todos nós, a última caravana que eu falei em Dubai foi sobre isso. Um lugar muito lindo, lá em Dubai, muito maravilhoso. O sheik de Dubai, ele disse uma coisa que até me chamou a atenção, que ele falou o seguinte, que o avô dele andou de camelo, o pai dele andou de camelo e hoje ele anda de Rolls Royce. É ver. Mas ele sabe que daqui a um tempo o filho dele vai andar de Rolls Royce, o outro filho também, mas a geração dos filhos dele vão voltar a andar de camelo. Ele teve uma visão futurística, o seguinte, que nada, pessoal, é eterno, tudo passa nessa vida, né? Esses cristãos que negavam a sua vida por causa do Evangelho, o que é negar a sua vida por causa do Evangelho? É fazer a vontade de Deus, porque não adianta só a gente falar que é de Deus, falar que cumpre a palavra, que crê em Deus, que crê em Jesus, se a gente não praticar. A prática da palavra é que nos leva à salvação. Então é uma questão da gente refletir, porque diante do Pai, um dia, todos nós vamos estar. Todos nós vamos morrer e um dia nós vamos estar diante de Deus. Mas essa salvação que é diante de Deus que nós temos, nós vamos conquistar aqui em vida. Não é quando a gente morre que a gente vai para o seio de Deus, para o céu, para o inferno. A escolha é em vida. Nós fazemos a nossa escolha em vida. Esses homens escolheram aqui em vida. E o que é em vida? É deixar os pecados de lado, é deixar as coisas erradas de lado, deixar as iras, as confusões, as amarguras, os pecados sexuais fora do casamento, é deixar as bebedeiras, é deixar todas as coisas que nós sabemos que é errado e que não agrada a Deus. Tudo aquilo que é promíscuo, tudo aquilo que é ruim, que a gente sabe que não agrada a Deus, né? Então isso é negar a sua própria vontade para poder fazer a vontade de Deus. Quando Jesus veio a esse mundo, ele veio com um único propósito. Qual o propósito dele? Em nos ensinar a vontade de Deus e nos levar à salvação. Então um sacrifício foi feito por nós. Por isso que essas pessoas, elas se negavam. Mas uma coisa importante que eu vejo, tudo bem, eu nego a minha fé, mas por que eles negavam? Eles não negavam a sua fé para assumir a fé em Cristo, porque eles almejavam algo maior, pessoal. Depois dessa vida, quando tudo aqui acabar, a Bíblia diz que nem olhos virão, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então,
o que passa na nossa vida aqui 50, 60, 70 anos é muito insignificante ao que Deus tem preparado para toda a Olha aí, eternidade. pessoal, estamos numa igreja que passou os apóstolos de Jesus, Porque queriam servir a Cristo, queria ter uma vida cristãos que morreram pelo Evangelho. Inscreve no nosso canal, ativa o sininho. Eu vou pedir para o senhor